Olá pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é Leandro Nunes. Tô de volta aqui no podcast, né? Eu havia falado pra vocês que eu queria gravar um podcast por semana. Eu acabei mudando de ideia e eu vou começar a gravar dois por semana, né? Na verdade, não sei se vou conseguir gravar toda semana dois, né? Vou prometer a vocês aqui que vou gravar pelo menos um por semana. O segundo vai ser um adicional. Espero conseguir gravar toda semana, mas eu não vou fazer nenhuma promessa, né? Não posso cumprir algo que eu não vá cumprir, né? Então, eu acho que é melhor não prometer isso para vocês. Então, vou gravar um podcast semanalmente, mas pode ser que uma semana ou outra eu grave dois. Vou tentar gravar toda semana dois, mas vamos ver se eu vou de fato conseguir, né? Vou aproveitar aqui para fazer esse podcast para falar um pouco sobre a área que eu trabalhava antes de trabalhar com programação, né? Talvez o pessoal que me acompanha aí no LinkedIn sabe, né? Que acompanha um pouco mais minhas publicações, né? Sabe que eu trabalhei em duas áreas, né? A primeira foi a área de manutenção de computadores, que foi a área que eu atuei por mais tempo, e a área de refrigeração e climatização, na qual eu estagiei durante um ano e meio, né? E também fiz alguns serviços por aí. A área de manutenção de computadores, eu trabalhei como autônomo boa parte do tempo, tipo, boa parte mesmo, digo 97% do tempo, e pode-se dizer que 3% eu trabalhei, fiz alguns serviços para uma empresa grande. Só que eles fizeram uma sacanagem comigo, né? E eu vou poder contar a situação, mas infelizmente não vou poder falar o nome da empresa, para evitar problema, é claro. Eu não tenho dinheiro para um advogado. Então, é aquela coisa. Vou estar falando aqui sobre é, como eu entrei na área, né, de manutenção de computadores, né? Vou estar falando aqui também sobre como foi trabalhar todos esses anos, todos os problemas que eu enfrentei, todas as coisas boas de trabalhar na área de manutenção de computadores, todas as coisas interessantes pra caramba que eu aprendi, porque acredite, foram coisas que eu vou levar para a minha vida inteira. E foram ótimas experiências. Algumas também experiências horríveis. E a terceira parte, e o final do podcast, seria o porquê eu desisti da área de manutenção de computadores e decidi começar a trabalhar na área de programação. Que, na verdade, a área de manutenção de computadores, assim como eletrônica, é a minha paixão, né? Gosto muito mesmo. Só que quem me acompanha aí sabe que eu gosto muito de computadores, computadores retrô, videogames antigos, né? E eu posso dizer que meio que são coisas que, querendo ou não, se interligam, né? Então eu vou estar falando aqui sobre como foram todas essas experiências. Vou tentar resumir, claro, da melhor forma possível, né? Pode-se dizer que meu interesse, né, começou ainda quando era criança, né? O meu pai, ele comprava muito videogame para mim e para os meus irmãos, né? E pode-se dizer que eu gostava pra caramba, né? Como eu era muito pequeno, né? Meu pai comprou um Super Nintendo pro meu irmão, não era nem nascido, né? E aquela coisa, eu não lembro muito de quando eu era muito pequeno, mas quando eu tinha tipo 4, 5 anos de idade, a partir daí eu já tenho muitas lembranças. E eu lembro que o meus irmãos jogavam muito no Super Nintendo, né? E quando eu tinha 6 anos de idade, o meu pai ele comprou um Game Boy Color, né? Se você para pra pensar, eu tenho 22 anos, e vou fazer 23 daqui a 2 meses, e o Game Boy Color em 2006 já era um pouco datado, porque se você parar para pensar, o Nintendo DS lançou em 2004. Nessa época, o Nintendo DS Lite já existia, e já existia o PSP já fazia, acho que um ano, 2 anos, mais ou menos isso. Então, ter um Game Boy Color na época, por mais que para mim e para os meus irmãos fossem a coisa mais maravilhosa do mundo, para algumas outras pessoas já não era já tanta novidade. Por exemplo, quando eu peguei o Game Boy Color, o meu primo já tinha um Game Boy Advance SP, né, que na época era o da edição Kyogre. Mas mesmo assim, era muito legal, né, ter um console portátil e poder jogar com ele em qualquer lugar. A ideia por trás disso era muito boa. E é claro que, quando eu era criança, eu me perguntava muito como esse tipo de coisa funcionava. Era aquela coisa, poxa, você coloca o cartucho, aí coloca a pilha, a tela acende e eu posso jogar o videogame. Mas como isso funciona por dentro, sabe? E por mais que eu tivesse lá os 6, 7 anos de idade, eu olhava para aquilo e me perguntava como aquilo funcionava, mas como eu era uma criança, eu não tinha a mínima ideia, sabe? Tipo, poxa,
não tinha como, né? Então eu lembro que na época, acredito que quando eu tinha lá, acho que 7 anos de idade, foi quando meu pai comprou o PlayStation 1. Na época o PlayStation 3 já tinha sido lançado e o Xbox 360. Mas como a gente não tinha uma condição financeira muito boa, ter um PlayStation 1 na época era algo maravilhoso, né? E principalmente para quem estava acostumado com o Super Nintendo e com o Game Boy Color, né? Ver um PlayStation 1 era algo maravilhoso, né? Com aqueles gráficos em 3D. Então, eu lembro que uma vez o meu pai me levou no centro da cidade, né, para comprar jogos de PlayStation 1. E lá tinha um cara que ele estava consertando o videogame. E eu, quando eu vi ele abrindo o videogame, eu fiquei fascinado, sabe? Tipo, olhei a placa do PlayStation 1, olhei o cara lá consertando e vi que a placa, né, pelo menos na minha cabeça quando era criança, ela tinha um monte de pecinha e todas essas pecinhas juntas, né, fazia com que o videogame ele funcionasse, né? Eu, obviamente, eu não entendi o que era um capacitor, um resistor, e ter o conhecimento que eu tenho de eletrônica atualmente, né? Então eu só ficava olhando, uau, isso é tipo como se fosse uma caixa mágica, né? Mas na verdade pode-se dizer que a eletrônica, né, assim como essa parte aí de computadores, né, não tem nada de mágico. Pode-se dizer que chega a ser até bem prático, né? Se você parar para pensar, tudo funciona de uma forma ordenada. Então, se você aprende os fundamentos, você acaba percebendo que não é algo tão difícil, né? E eu lembro que meu pai ele comprou um computador na época, né? Na época era o Athlon XP, né? Nossa, que processador horrível, né? Lembro que na época, né, eu tinha um Athlon XP, tinha um amigo meu que tinha o Pentium D. Na época era considerável, não era que era um processador ruim, mas ele era um processador caro e não era lá aquela coisa. Então, lá para 2009, 2010, o pessoal considerava um processador ruim. E esse meu amigo, ele comprou muito barato, né? E eu lembro que eu ficava jogando nesse computador, e por mais que ele não rodasse muita coisa, eu acabava me limitando a jogar jogos mais antigos, né? Porque o computador não tinha uma placa de vídeo dedicada, a quantidade de memória RAM era muito pouca, e o computador era DDR1 ainda, eu acho, eu não lembro, né? Eu era muito novo, então não lembro se era DDR1 ou DDR2. Só que depois de um tempo, o pessoal daqui de casa, né, com mais dinheiro, no caso minha mãe, juntou um dinheiro e a gente começou a melhorar um pouco o computador. E a partir daí a gente se livrou do Athlon XP para poder montar na época, né, que comprou, foi o Athlon Dual Core. Então, o Athlon XP, que era ali um single core de, sei lá, 2.2 GHz, e acho que era 2.2, e pegar um dual core de 3.0 com DDR2, nossa, era fantástico, sabe? E a partir daí, né, quando o cara vinha fazer a manutenção no computador, né, fazer troca de peça, eu ficava olhando para o computador, sabe? E a primeira coisa que eu percebi sobre o computador é que ele utilizava os mesmos componentes que a placa do PlayStation 1 lá utilizava. Então, era capacitores, eram resistores, só que, claro, eu não sabia o que era, né? Mas deu para perceber que os componentes eram os mesmos, né? Então, eu achei bem interessante, né? Bem interessante mesmo. E quando eu tinha mais ou menos 12, 13 anos de idade, né? Eu não lembro exatamente quando foi, se foi com 12 ou se foi com 13, eu acredito que foi com 13, eu comecei a pesquisar muito material na internet, né? Nessa época foi logo quando a minha mãe colocou a internet em casa, né? Na época era um terror para conseguir jogos para o computador, tinha que depender da internet dos meus amigos e ter que comprar CDs para poder gravar os jogos nos CDs, para poder trazer para casa e jogar. E pode-se dizer que eu comecei a me interessar muito por computadores, então eu queria entender, poxa, o que é um processador? O que é uma memória RAM? Como funciona a fonte de alimentação? É, a fonte de alimentação ela tem vários cabos. Como funciona a alimentação da fonte de alimentação? Como é que o computador ele faz essa parte? Então, eram tantas dúvidas que eu tinha quando era criança. E um amigo meu, né, ele na época me passou um monte de PDF, né, que ele achou na internet. E na época eu já estava já com pendrive, né?
então não estava mais utilizando CD para poder guardar as coisas. E eu coloquei tudo no pendrive, trouxe para casa, né, e comecei a ler, né? E poucos dias depois foi quando, de fato, coloquei a internet em casa, né? Aí nessa época foi logo quando a gente colocou a internet era uma porcaria. Se eu não me engano, a internet era 5 mega, né? 5 megabits, né? Então era muito, muito lento, né? Um download era uma eternidade. E a partir daí eu comecei a estudar, né? Comecei a ler, tinha muita videoaula no YouTube, algumas de qualidade até duvidosa, mas ainda assim dava para aprender muita coisa. Não é comparado hoje, né? Hoje você tem um monte de aula, mas na época, 2013, né? 2012 mais ou menos, não se tinha tanta aula assim no YouTube, né? E muitas não eram lá tão bem feito quanto é atualmente, né? Então a partir daí eu comecei a aprender, né? Também tinha outro amigo que mexia com computadores, esse daí ele fazia manutenção no meu computador de graça, o que era legal. Só que a partir daí, eu não sei se ele quis me ajudar, eu não sei se ele cansou de consertar meu computador de graça, mas a partir daí ele me ensinou mais um pouco a parte prática. Tipo, como trocar a pasta térmica, como fazer a troca de um cooler, o computador não está ligando. Quais são os testes que eu devo fazer para diagnóstico de um computador, né? E a partir daí, quando eu tinha 14 anos, quase fazendo 15, né, nessa época eu tinha conseguido uma bolsa de estudos no SESI, né, eu tinha recebido o resultado e vi que tinha passado, eu estava feliz pra caramba, né? Acabou que eu tive a sorte de conseguir entre os 8 melhores, fiquei em 8º lugar. E meio que falei para minha mãe que queria comprar ferramentas e queria começar na área de manutenção. Então, após juntar um pouco da mesada que meu pai me dava, né, eu fui, né, numa loja junto com minha mãe e a partir daí a gente comprou várias coisas, né? Dentre ferramentas, né, chaves de fenda, pasta térmica, multímetro, várias coisas, né? Comprei coisa pra caramba. Foi tipo, na época, que ferramenta não era nem tão caro, eu gastei aí uns R$ 150, sabe? Na época eu comprei um ferro de solda bem basicão mesmo, né? Era mais para solda fio mesmo, né? Eu não ia conseguir fazer manutenção em placa-mãe, né? Até porque, um, eu não tinha ferramenta, dois, não tinha conhecimento, né, de manutenção de placa-mãe de computador na época. E a partir daí eu comecei, né? Gravei alguns CDs, né? E a partir daí eu comecei a fazer o básico. Limpeza de computador, remoção de vírus, reinstalação do sistema operacional. A pessoa é tipo, na época, né? Lá para 2012, 2013, foi a época que mais ou menos o Windows XP estava perdendo suporte. E muita gente na época que tinha PC ruim, né, assim como eu, utilizava o Windows XP, né? Tanto é que o suporte do Windows XP acabou e eu continuei utilizando o Windows XP, né? Porque, bom, o computador fazia a mesma coisa que o Windows 7 e tinha um desempenho muito melhor. Como o meu computador não rodava jogo direito e minha placa de vídeo era uma mísera GT210, acabava que eu perdia muito desempenho, né, utilizando o Windows 7. Eu acabava sempre utilizando o Windows XP. Mas na época, muita gente estava migrando do Windows XP para o Windows 7. E foi a partir daí que eu fiz muito serviço para trocar o sistema operacional. Tirava o Windows XP, ou o Windows Vista na época, né? Por incrível que pareça, na época o pessoal não tinha muita mania de trocar o sistema operacional do computador. Muitos computadores na época estavam vindo com o Windows Vista, ou o Windows XP, porque muitas vezes as lojas acho que queriam se livrar das cópias que tinham do sistema operacional e acabavam vendendo, né? E eu fiz muito serviço, peguei dinheiro pra caramba na época, fiz muita limpeza, fiz troca de pasta térmica. Claro que, como eu ainda era meio que novato, vez ou outra eu cometia erro. Por exemplo, teve uma vez que, mas isso quando eu tinha o quê? 14, 15 anos na época, né? Tinha acabado de completar 15 anos. Fui fazer a troca da pasta térmica, né? E a cliente tinha um Cooler 775, né? E vocês podem até concordar comigo, quem mexe aí com computadores sabe o quão horrível são aquelas pernas do Cooler 775. E como não tinha muita experiência na época, eu acabei quebrando a perna do Cooler. A minha sorte é que eu tinha isso no estoque, quer dizer, só tinha mais um, mas fui e fiz a troca. E deu tudo certo. Acabou que o meu Cooler, ele tinha um TDP melhor do que o da cliente, então
acabou que foi até mais vantajoso para ela. E a partir daí, né, fui ganhando experiência, fui fazendo serviços mais complexos, né? A partir daí, né, que foi quando as pessoas... Antigamente era comum se montar PC Gamer, né? Não chega a ser comparado ao que é hoje, mas antigamente o pessoal que tinha uma graninha a mais sempre montava um PC Gamer, né? Na época, eu não vou nem dizer que peças de computador eram mais caras. Na verdade, peças de computador antigamente eram até mais baratas. Só que, como era importado, né, e na época quase tudo que era importado chegava aqui uma facada, né? Placa de vídeo de US$ 100 na época chegava um absurdo. Chegava muito, muito, muito caro. Então, por exemplo, o pessoal na gringa que pagava US$ 100 numa placa de vídeo, aqui você pagava um salário mínimo nessa placa de vídeo. Então, era meio complicado montar computador na época, mas com o passar do tempo, esses computadores ficaram cada vez mais acessíveis, né? Principalmente placa de vídeo, né? Qualquer pessoa ali com 150, R$ 180 comprava uma placa de vídeo basiquinha para o computador. O computador já conseguia rodar muito mais coisa. Então, na época, o pessoal já me pedia para montar PC gamer, né? Então, olha, monta esse computador, monta com uma placa de vídeo, quero 8 GB de memória RAM. Né? Na época, SSD era algo extremamente caro, né? Não tinha condições de comprar SSD na época. Então, o pessoal só se limitava com HD. Então, o que o pessoal fazia? Quando queria montar um computador mais rápido e não tinha essa coisa de SSD, usava dois HDs. Um HD para o sistema operacional e um HD para colocar os jogos. Porque se você colocasse o computador, por mais que o Windows 7 ele não demandasse muito de velocidade do HD, ou o Windows XP, se você ainda utilizasse na época, ou o Vista, sei lá, a velocidade do HD, o jogo ficaria muito lento se você acessasse os arquivos do sistema operacional e os arquivos do jogo no mesmo HD. Eu mesmo usava 3 HDs na época. Né? Um de 80 GB para o sistema operacional e para os arquivos que ficavam no disco local C, e os outros discos que na época eu tinha... Porque o disco do sistema operacional ele era um disco IDE ainda, não era nem SATA. Aí eu tinha 2 discos IDE, né? Um de 80, um de 120, né? E um SATA de 320 GB. E esses dois aí eram para jogos. Então, acabava que ficavam até que bom, entendeu? Atualmente, se você for utilizar o Windows 8.1 para cima, o pessoal diz que é um Windows 10, mas eu digo que o Windows 8.1 para cima. Se você não tiver um SSD, ou tiver 2 HDs, um para acessar os arquivos lá, os programas, e outro para o sistema operacional, vai ficar muito lento. Muito lento mesmo. E do Windows 10 para cima, se você não tiver um SSD, você pode ter o melhor computador do mundo. Vai ficar lento pra caramba. Né? Eu digo isso por experiência própria. Tem uma cliente minha que o cabo SATA quebrou e foi justamente o do SSD. E o que é que foi que aconteceu? O neto dela foi e instalou o Windows no HD. E mesmo o computador dela sendo um PC gamer, e só porque estava sem o SSD, ficou extremamente lento. Então eu corri para conseguir um cabo SATA logo, né? Porque não dava para esperar. Né? Ele já estava já com agonia de usar o computador daquele jeito, então acabei pedindo para um amigo meu amigo veio trazer aqui em casa e acabou que eu fiz a troca. Eu coloquei o cabo SATA, né? Que estava funcionando, e o computador voltou a ficar rápido como era antes. Então, em todos esses anos, né, trabalhando, né, eu vou falar um pouco sobre as experiências que tive, boas e ruins. Né? As experiências que eu tive, olha, foram coisas que eu vou levar para minha vida inteira. Né? Lições muito boas que eu aprendi, clientes que conheci na época que são amigos meus até hoje. Né? Pessoas que eu nunca mais gostaria de encontrar na rua. Né? Que tipo, se a pessoa passar perto de mim, eu troco de calçada. Né? Tipo, só para você ter ideia. Né? E eu aprendi uma coisa também, que quando trabalhava com manutenção de computadores, é que muita gente tenta passar a perna em você. Né? Tanto cliente como técnicos. Tem muito técnico por aí que tenta passar a perna nos outros. E é aquela coisa, eu não estou falando isso para desmerecer o trabalho de ninguém. Porque, na verdade, existem muitos técnicos por aí que falam mal de outros técnicos, sabe? Para muitas vezes ganhar cliente, esse tipo de coisa, mas estou sendo sincero com vocês.
Vocês não fazem ideia da quantidade de vezes que pessoas chegaram aqui com um computador na minha casa para fazer serviço e o computador estava destruído, ou o técnico que essa pessoa passou fez um orçamento completamente injusto. Então, vou citar aqui alguns exemplos, né, que aconteceram comigo, que aconteceram com essas pessoas, né? Teve uma vez que uma cliente chegou aqui em casa, né, ela estava com um notebook, na época um i3 da primeira geração. Pô, era um notebook um pouco caro, né? Ela chegou para mim e disse, olha, a minha patroa comprou nos Estados Unidos, só que ela comprou um notebook melhor depois. Ela disse que o moleque lá usou por um ano e depois comprou um notebook melhor. Aí, esse daqui tá para conserto, só que o computador, ele liga, depois de um tempo se desliga. E eu levei para uma assistência técnica, o cara me cobrou R$ 400 para consertar. Aí eu, caraca. Eu pensei logo, será que é problema na placa-mãe para ele ter cobrado isso tão caro? Ela disse, não, que o cara disse que era vírus na placa-mãe. E eu, placa-mãe pega vírus? Eu disse para ela, olha, placa-mãe não pega vírus. Tem alguma coisa muito errada nesse notebook e eu vou dar uma olhada. Talvez seja algo até simples. Acredito que esse cara tentou passar a perna na senhora. E eu troquei o... Quando eu abri o computador, fiz o teste de temperatura, superaquecimento. Né? Quem teve aí os processadores da série I, da primeira geração, né, sabe o quanto que aquilo esquentava. Sério, esquentava muito. Né? O cooler do notebook era um Sony Vaio. Nossa, eu nunca tinha visto um cooler de notebook daquele tamanho. Bicho era parrudo, sabe? E era aquela coisa. Tava esquentando pra caramba. E a partir daí eu descobri que o problema era sujeira e troca de pasta térmica. Eu limpei o cooler, né, que tipo, tava impedindo lá a passagem de ar. Limpei o cooler, coloquei uma pasta térmica de qualidade e liguei o computador. O computador ficou tranquilo. Não se desligou mais. Aí eu, tudo bem. Só que essa cliente, ela nunca mais veio buscar o computador na minha casa. Nunca mais veio buscar o computador. E alguns meses depois, né, de ter esperado ela, liguei pra ela, ela disse que ia vir, não veio. E eu falei pra ela. E um dia, né, eu tava andando com o pessoal da igreja, eu tava ajudando os missionários da igreja. E, para vocês que não sabem, eu frequento igreja, né? Não sei se vocês sabiam disso, mas... Enfim, voltando ao assunto, a gente estava, né, visitando algumas pessoas e a gente bateu na porta dela, né? Aí bateu, opa, é você, né? Olha, o computador tá lá em casa. Aí ela, qual foi o problema? Eu disse, olha, o problema do computador foi superaquecimento, ou seja, era só uma limpeza, sabe? O cara que fez o serviço, ele mentiu para a senhora. Aí ela perguntou, olha, certo, quanto é que você vai cobrar nessa limpeza? Eu disse, olha, na época, eu disse, olha, R$ 80. Eu acho que é mais do que suficiente. Né? Porque pense no notebook para dar trabalho, viu? Para abrir. Agora era um notebook muito bem montado. Isso eu devo admitir. Agora ele era muito ruim de fazer a limpeza. Eu tive que abrir o notebook inteiro para poder acessar o cooler. E não foi fácil abrir ele. Era daquele tipo de notebook que, se eu não me engano, ele se abria pelo teclado. Aí ela disse, olha, nesse caso tudo bem. Ela disse, gostei muito da forma que você agiu, que foi justamente tipo, que eu contei a verdade para ela qual era o problema do computador. Né? Não disse que era vírus na placa-mãe. Né? Então ela chegou para mim e disse, olha, gostei muito do que você fez e eu quero que você fique com o notebook para você. E eu não acreditei, sabe? Tipo, fiquei feliz pra caramba, né? Tipo, né? Naquele momento, né? Bom, fiquei com o notebook, que na época era um notebook até bom. Né? O i3 da primeira geração. Era um notebook até que legal. E, tipo, ela simplesmente me deu um notebook depois de eu ter terminado o serviço. Né? Claro que ela não pagou pelo serviço, obviamente, mas ela me deixou ficar com o notebook porque, segundo ela, eu agi da forma correta. Né? Não disse que era vírus na placa-mãe, né? E isso é um problema muito sério, porque nesses anos, né, que eu trabalhei na área de manutenção de computadores, se eu fosse parar aqui e contar para vocês todas as vezes que os clientes chegaram aqui e disseram que alguém tentou passar a perna neles, que isso, aquilo, velho, eu vou fazer um podcast de 4 horas, tá ligado? Não vai dar, vocês não vão ouvir um podcast de 4 horas sobre, tipo,
Histórias de Leandro sobre técnicos que passaram a perna em clientes. Não. Mas eu vou citar aqui outro exemplo, né, o último, né? Sobre técnicos que tentaram passar a perna, né? Em pessoas. E tinha um cara aqui que trabalhava próximo da minha casa com manutenção de computadores, eu não vou citar nomes, obviamente, né? Não quero problema para mim. E essa pessoa, ela sempre vinha com... O que acontecia? Ele não sabia fazer os serviços direito e terceirizava o serviço para mim. Eu não tô falando isso para desmerecer, mas porque o cara oferecia serviço de manutenção, mas ele não sabia consertar computador. Então o que acontecia? Ele terceirizava o serviço para mim, eu, como estava com muito tempo livre, acabava aceitando o serviço, não ganhava tanto, mas em compensação era uma boa forma de ganhar dinheiro. Por exemplo, vamos supor que o serviço era R$ 60. Eu ficava com 40 e ele com 20. Se o serviço fosse 100, eu ficava com 60 e ele com 40. Né? Então era aquela coisa. Acabava que, como eu não tinha outra coisa para fazer, então eu acabava aceitando esse dinheiro porque é melhor 60 no bolso do que zero na carteira. Né? Então, 60 na mão do que nada na carteira. Então, assim, acabou que, né, uma vez eu fui fazer um serviço para uma pessoa, né, que tinha um serviço terceirizado, e essa pessoa, na época, utilizava um Core 2 Quad. Né? E não era qualquer Core 2 Quad, era um Core 2 Quad bom. Né? Não era tipo um Q6600 da vida, mas mesmo assim, mesmo sendo o pior Core 2 Quad, já era um baita de um processador. Né? E cheguei lá, né, fui fazer o serviço. Aí o que foi que aconteceu? Terminei o serviço. Só que eu esqueci de colocar, porque o computador era daquelas placas com 4 slots. Só que naquela pressa de limpar, de fechar, porque o cara precisava de um computador para ontem, né? Então tive que fazer o serviço rápido. Só que eu esqueci de colocar um pente de memória RAM. Aí eu, eita, um pente de memória RAM. Peguei o pente de memória RAM e levei pra lá. Quando eu cheguei na casa do cara, cheguei lá, entrei, quando eu olhei, o cara tinha trocado o Core 2 Quad por um Celeron Dual Core. E segundo ele, o cliente não iria perceber. Então foi a partir daí que eu disse, eita, eu esqueci de colocar aqui a memória RAM, certo. Beleza. Eu não disse mais nada, mas ele percebeu pelo meu olhar que eu disse, olha, tu tá fazendo merda, tá ligado? E o que foi que aconteceu? 2 dias depois ele disse, Leandro, apareceu o serviço e eu disse pra ele, olha, não dá mais pra fazer o serviço. Infelizmente eu não posso oferecer serviço dessa forma. Passando perna nas pessoas, eu não concordo com isso. Então me desculpe, mas eu não posso fazer isso daí não. Então foi a partir daí que eu não fiz mais serviço para ele. Né? Ele nunca mais pediu para que eu fizesse um serviço para ele e nem eu queria mais fazer serviço. Ele pode ter se tornado uma pessoa honesta atualmente, mas nunca mais eu vou confiar, sabe? Então é complicado, é muito complicado, tipo, você querer trabalhar de forma honesta, porque infelizmente existem muitos técnicos, porém muitas pessoas ficam com medo, porque existem muitos técnicos que tentam passar perna nos outros. E isso é muito complicado. Só que também existem casos que o cliente tenta passar perna no técnico. E isso já aconteceu algumas vezes, né? Algumas pessoas, elas muitas vezes tentaram me tirar como idiota, né? Caí da primeira vez, mas depois da primeira vez eu aprendi, né? A utilizar algumas técnicas, né? Como tirar fotos, esse tipo de coisa, né? Para mostrar de fato que o computador saiu daquela determinada forma, né? Então era complicado porque muitas vezes já teve casos de cliente pedir o serviço, o computador ia entregar exatamente da forma que o computador veio. Só que aí o cliente tira uma peça do próprio computador dele e, opa, tá faltando o pente de memória RAM, opa, faltou a placa de vídeo, sabe? Isso é muito complicado. Porque o que foi que eu comecei a fazer? Terminava, fiz o serviço, gravei lá tudinho, fechava o computador e colocava um lacre. Pronto. Sabe? E é muito complicado, sabe? Muito, muito, muito complicado. Porque a partir daí, eu comecei a fazer uma coisa que era comprar notebooks quebrados, né? Da internet. Tipo, o notebook está quebrado, comprava, fazia manutenção e revendia ele. Só que isso dava dinheiro pra caramba na época. Né? Acabou que eu passei mais ou menos 1 ano fazendo isso. Só que eu acabei parando porque estava meio complicado. Né?
eu estava vendendo pelo OLX e pelo Marketplace, só que eu tive um caso no qual eu sofri uma tentativa de assalto. E não foi lá muito divertido. E depois disso eu simplesmente desisti de comprar e vender computador, sabe? Muitas vezes eu fazia, só que aqui em casa, só que eu acabei parando de fazer, né? Também porque notebooks começaram a ficar muito caros, inclusive notebooks quebrados, né? Então, muitas vezes, aquele notebook quebrado, o pessoal está vendendo por R$ 700. Só que uma pessoa está com aquele notebook. Não, no caso, o notebook funcionando, ele está custando R$ 700. Só que muitas vezes o pessoal está com aquele notebook quebrado, com a placa-mãe queimada, e quer vender um notebook por 350, R$ 400. Só que aí é que tá. Eu vou fazer uma manutenção no computador. Como é que eu vou saber se a tela do notebook tá boa? E quanto a memória RAM? E quanto ao HD? E a fonte? Será que ela tá de procedência mesmo ou será que tá ruim? Se eu consertar a placa-mãe desse computador, vou ter o trabalho de consertar a placa-mãe do computador, né, gastar recursos, né? E quanto eu vou lucrar com isso? R$ 100? Eu vou comprar um notebook, eu vou correr o risco de comprar um notebook, consertar o notebook, correr o risco de vender o notebook e ainda correr o outro risco de que não tenha nada ali estragado, nem memória RAM, nem HD, nem carregador do notebook, para simplesmente lucrar R$ 100, acabou que não começou a valer muito a pena. Então, eu acabei meio que deixando essa parte do notebook um pouco de lado, né, de compra e venda, e voltei apenas a oferecer serviços. Né? E foi a partir daí que apareceram outros problemas. Né? Nessa época, né, um amigo meu, né, chegou aqui com uma amiga dele. Disse, olha, não vou citar nomes, né, para também evitar problema, né, que esse daí foi acredito que a cliente mais problemática que tive, quer dizer, a segunda mais problemática, né? E quando eu peguei o notebook com ela disse o seguinte, olha, eu levei para um amigo meu consertar, só que a partir daí, eu não sei qual é o problema com o notebook. Aí eu, tudo bem. Só que o que é que foi que aconteceu com o notebook? Para quem está acostumado a usar, né, tem a tecla que é o FN, e você aperta um F alguma coisa, depende muito do modelo e da fabricante, e que você ativa ou desativa o touchpad. Só que o que é que foi que aconteceu? O maluco, ele achou que o touchpad ele estava com problema. Aí o que é que foi que aconteceu? Ele abriu, tentou ver o flat, tentou desconectar e conectar. O que é que foi que aconteceu? Quebrou o flat. Aí ele, achando que ainda estava funcionando, foi no computador tentar desinstalar e instalar os drivers do computador. O que foi que aconteceu? Fez uma maior bagunça com os drivers do computador. Aí eu tive que reinstalar o Windows. Por sorte, eu tinha uma carcaça desse computador e consegui trocar o flat, né? Por sorte, o flat do touchpad era removível e acabou que deu para fazer a troca do touchpad do computador. E ela disse que queria fazer um upgrade de memória RAM. Aí eu, tudo bem, o computador só tinha 2 GB. Na época ela quis aumentar para 4. Deu certo. Não, engano meu, o computador já tinha 4, ela queria aumentar para 8. Aí tinha, na época, 2 pentes de 2, coloquei 2 pentes de 4, DDR3, certo? O computador ficou uma bala, né? Só que aí passou o tempo, né? Porque eu sou o tipo de cara que não gosta de segurar serviço. Apareceu o serviço, já tô querendo terminar hoje ou amanhã. Aí eu disse pra ela, terminei o serviço. Passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses. No 6º mês, isso, logo no começo da pandemia, minha mãe tinha perdido o emprego, eu estava desempregado, né, vivendo de bico, meu irmão também tinha perdido o emprego, e na época só tinha uma pessoa trabalhando aqui em casa. E a gente estava passando por dificuldades, e muitas vezes esse dinheiro que entrava da manutenção, eu dava para minha mãe para pagar uma conta, pagar comida, e a mãe dela, né, que, acredite ou não, era um pessoal que tinha uma condição financeira boa. Eles não eram ricos, né? Mas eles tinham uma coisa, sabe aquele tipo de pessoal? Pô, tem carro, tem moto em casa. Um pessoal que vivia bem, sabe? E eu disse pra ela, olha, é o seguinte, já faz 6 meses, né, que você não efetuou o pagamento, o notebook tá aqui, ele tá sendo bem cuidado, não se preocupe. Só que eu tô esperando o pagamento. E a partir daí eu expliquei pra ela a situação, né? Que minha mãe não estava passando, porque a gente estava passando por dificuldade.
E o que foi que aconteceu? Né? Ela, toda errada, né? Porque ela estava errada, chegou para mim e perguntou se eu estava passando fome, né? Só que ela não perguntou de uma forma se eu estava passando fome por estar preocupado comigo. Ela perguntou se eu estava passando fome de uma forma bem pejorativa mesmo, sabe? Tipo, para humilhar mesmo, sabe? Ela disse que eu precisava ser mais humano e fora outras coisas que me humilhou pesado mesmo, sabe? E aquela mulher era muito hipócrita, muito, muito, muito hipócrita, porque você entrava na rede social dela, um monte de postagem sobre caridade, sabe? E na hora de pagar um serviço que ela pediu, e sabendo que eu estava passando por dificuldade, ela me humilhou. E a minha humilhação foi tão grande, né, que, tipo, naquela hora eu pensei, eu vou entregar esse notebook e não vou trabalhar mais na área de manutenção de computadores. Porque essa não tinha sido a primeira vez que isso tinha acontecido comigo. Já tinha acontecido várias vezes, cliente não querendo pagar. Eu não sou um cara que cobra caro pelos meus serviços. Mas o pessoal sempre me humilhava por causa disso. Dizia que eu estava querendo explorar eles, falava um monte de besteira. E isso me desmotivou a trabalhar na área, pelo menos como autônomo. Então, ela não teve nem a coragem de pegar aqui o notebook. Ela pediu para que um entregador viesse buscar o computador. Ela me pagou o serviço, né? E disse que nunca mais queria falar comigo. Eu disse, tudo bem, eu também não quero mais falar com a senhora. E essa foi uma humilhação muito grande que eu passei, sabe? Porque ela perguntou de uma forma bem pejorativa se eu estava passando fome, dizendo que eu precisava ser mais humano, dizendo que eu era uma pessoa que não entendia os outros, que como se eu quisesse, tipo, sabe, se aproveitar dela, quando na verdade era ela que estava se aproveitando de mim. E outra situação que eu passei também muito ruim, que essa foi o prego do caixão, né? Foi quando eu fui uma vez, né? Nessa época ainda que eu encontrei um anúncio, a mulher disse, olha, eu trabalho como empregada e tô com o MacBook aqui quebrado. Tô com o MacBook e tô com o iPad. Tudo bem. A minha patroa mandou eu vender para alguém que conserte. E eu tô cobrando R$ 50. Tem como você me encontrar no centro da cidade? Eu disse, tudo bem. Me encontrei ela no centro da cidade. Ela foi, me deu o notebook e o iPad. Só que já eram modelos um pouco antigos. Tudo bem. Quer dizer, nem tão antigo, né? Mas geralmente esse tipo de coisa é um pouquinho caro. Aí eu fui, comprei, né, o MacBook, certo. Aí o cara que ele tinha levado disse que não tinha conserto o MacBook. E depois disso, né, que eu peguei o MacBook e abri, a única coisa que estava com problema era sujeira na memória RAM. Só isso. E o cara disse que o notebook não tinha conserto. Eu limpei, liguei, MacBook ligou normal. Aí eu fiquei todo feliz, né? Eu disse, poxa, acho que eu vou ficar com esse MacBook. Só que, de novo, como eu estava passando por dificuldade financeira na época, eu disse, olha, passei 2 semanas com ele, eu disse, vou vender. E é aquela coisa, é uma política minha, né? Todo computador que eu pego, eu apagar tudo que tem no computador e fazer uma instalação nova. Ou seja, a pessoa tinha foto dela, dane-se, eu não vou abrir a pasta de imagens, eu não vou abrir a pasta da load, eu não vou abrir a pasta de documentos, eu não vou abrir nada. Eu vou pegar aquele computador, eu vou fazer uma instalação do zero nele e vou usar o computador normal. E foi exatamente o que eu fiz com o MacBook. Eu fiz tudinho. Aí o que foi que aconteceu? O MacBook estava de boa, fui e vendi para uma pessoa no marketplace do Facebook. Eu enviei via Correios, né? O cara fez o pagamento, né? Eu era uma pessoa de confiança e tal. Foi e fez o pagamento, né? Só que o que foi que aconteceu? Eu não sei, porque eu não manjo muito de MacBook, nunca uso nada da Apple. E ao ele usar, acho que ao fazer a reinstalação do sistema, não sei o que foi que aconteceu, porque eu entendo zero de MacBook, então talvez eu esteja falando aqui algo errado e não sei. Mas eu literalmente apaguei tudo do computador e a instalação estava zerada. Dava para a pessoa utilizar ele tranquilamente. E esse cara, né, tipo, eu acho que ele recebeu uma notificação no celular dele que tava, acho que o computador, que eu fiz um hard reset no computador, que eu apaguei tudo que estava no HD, eu não sei o que foi que aconteceu, e ele descobriu que o computador dele estava nas mãos de outra pessoa e que o computador tinha sido consertado. Mas eu acredito que ele recebeu essa notificação
quando eu liguei o computador da primeira vez, sabe? Logo quando eu consertei, liguei. Então, ele chegou para mim, né? Chegou no meu Facebook, no meu privado lá no Facebook, e começou a me fazer um monte de ameaças, né? Inicialmente dizendo que ia chegar com a polícia aqui em casa, dizendo que eu apontei uma arma para a cabeça dele e roubei ele. Depois ele disse que eu vazei nude dele, né? Coisas que não aconteceram. E a partir daí, só para você ter ideia, a situação foi tão séria que a mãe dele, a empregada que trabalhava para ele, ficaram contra ele e disseram que se ele, por acaso, tentasse mover alguma coisa na justiça, elas iriam em minha defesa. Só para você ter ideia do quão absurdo foi a coisa, né? E a partir daí o cara, né, que comprou o MacBook, ele recebeu também a mensagem desse cara e me mandou todos os prints, né, dele me acusando, dizendo que eu vazei nude dele, dizendo que eu apontei uma arma para a cabeça dele, peguei o notebook dele. Esse cara me acusou de um monte de coisa. Eu peguei todos os prints e disse, olha, é o seguinte, ou você para de me ameaçar, eu vou pegar todas essas provas e amanhã eu vou na delegacia. Você não disse que quer ir na delegacia? Eu vou amanhã na delegacia, levo todas essas provas. E eu vou chegar lá com um advogado e quero ver você provar tudo isso que você falou, que eu apontei a arma para sua cabeça, que eu lhe assaltei, né, com violência, que ele falou que foi com violência, que eu vazei no de seu, então assim, eu vou pegar tudo isso e eu vou chegar lá na delegacia. E uma coisa que eu vou dizer para você, eu vou mover um processo contra você. Eu tenho certeza que nenhum juiz vai dar razão ao que você fez. Aí ele pensou e disse, não, você pode ficar com o MacBook. Beleza. Aí o cliente disse, olha, eu disse, fica aí com o MacBook, desculpa aí pelo que aconteceu. E depois disso eu disse para mim mesmo, eu não vou trabalhar mais como autônomo de manutenção de computadores. Porque isso é só a ponta do iceberg. Se eu for passar aqui, o podcast já está em 41 minutos, 42 praticamente já. Se eu for passar aqui por as piores coisas que aconteceram, eu não vou nem contar tudo, mas as piores coisas, vou passar aqui no mínimo 4 horas falando para vocês. Todas as coisas ruins que aconteceram comigo, né? Trabalhando nessa área. Então, pode-se dizer que esse foi o motivo pelo qual eu desisti da área, né? Muita coisa ruim acontecendo, muitas vezes o pessoal querendo passar a perna em você, muitas vezes serviços o pessoal não valoriza, fala, ah não, eu faço serviço, paga uma semana depois, aí vai e não paga. Aí a partir daí eu comecei a cobrar na hora, eu digo, eu só faço na hora, nada de fiado, aqui não tem fiado comigo não. E a partir daí houveram casos que eu fazia serviço muito barato para as pessoas, né? De uma forma, tipo, para não perder o serviço mesmo, né? Tipo, o serviço que era R$100 fazer por 50, só para você ter ideia. Que era serviço simples, de limpeza mesmo. E a pessoa olhava assim e ainda achava caro, sabe? Era o tipo de pessoa que queria pagar o serviço com um salgado e um copo de suco, sabe? Então eu simplesmente disse, olha, não dá para mim, desisto da área. E foi a partir daí que eu comecei a estudar programação e tô gostando pra caramba da área, já consegui, na época tinha conseguido meu primeiro emprego, trabalhei 4 meses e fui demitido. Agora tô tentando conseguir um emprego aí como dev de C Sharp, né? E agora é só esperar, né? Ah, e agora que eu lembrei, eu esqueci de falar sobre a empresa que eu trabalhei, né? Então, essa empresa que eu trabalhei, né, com manutenção, eles pediram para que eu fizesse vários serviços. Consertar monitores, consertar desktop, consertar aqueles teclados programáveis. E eu fazia a programação dos teclados programáveis, fazia conserto, fazia tudo. O que é que foi aconteceu? Fiz muitos serviços para essa empresa, que é um mercado grande, né, brasileiro, é daqui do Brasil, só que eu não posso falar nomes porque é complicado, né? E eu fiz todos esses serviços para eles e eles não me pagaram um centavo, sabe? Eu passei, acho que, dois meses, 2 meses e meio trabalhando para esse pessoal. E o pessoal não me pagou um centavo do que eu fiz. Era aquela coisa, eles tinham lá, né, tinha lá a tabela, eles sabiam dos preços e concordaram. Eu fiz todos os serviços para eles, né, consertei tudo, né? Para você ter ideia, o negócio foi tão sério que, tipo, tem vários mercados aqui em Pernambuco, né? Eu consertei praticamente quase todos os teclados programáveis daqui do Grande Recife. E não recebi um centavo por isso. Eles me enrolaram e simplesmente não pagaram. Na verdade, o pessoal me incentivou a ir para a justiça e buscar os meus direitos,
Só que a partir daí eu pensei que seria uma dor de cabeça muito grande e acabei deixando pra lá. Parando pra pensar agora, podia ter ganho uma grana legal em cima disso, sabendo que é meu direito, né? Eu trabalhei quase 3 meses pro pessoal e eles passaram a perna em mim. Então, foi por essas coisas que eu disse pra mim mesmo que não dava mais, sabe? Tipo, não dá mesmo. Outra coisa também que me fez desistir, né, é o preço de hardware no Brasil, né? Hardware no Brasil é algo extremamente caro, né? Um dos problemas também é que o brasileiro ele não tem poder de compra, né? Então é aquela coisa. Muitas vezes o pessoal aqui no Brasil não tem dinheiro para montar computador, sabe? E muitas vezes não aparece muito serviço por causa disso. Ou muitas vezes o cliente pede, sei lá, serviço, tem uma máquina, sei lá, muito datada e quer manter aquela máquina funcionando por uns 20 anos, sabe? E muitas vezes quer que o técnico faça milagre, né? Claro que, assim, tem como você fazer upgrade, tem como você pegar máquinas antigas e fazer com que elas consigam fazer muita coisa, né? Eu tenho um computador aqui que ele é de 2006. Fiz todo upgrade nele, né? Atualmente ele está com Core 2 Quad, né? Vou colocar aí 8 GB de memória RAM nele. E, e depois disso eu vou colocar uma plaquinha de vídeo nele. E, pô, um computador aí de 2006. Vai rodar coisa pra caramba. Pô, um Core 2 Quad, né? Vou colocar um Core 2 Quad bom, fazer um overclock, comprar um cooler decente. E a partir daí, o computador vai conseguir fazer muita coisa. Só que o problema é que existem computadores mais antigos que isso que não dá para você fazer muita coisa. E mesmo assim, aquele determinado cliente insiste em, tipo, esse computador aqui, sei lá, tô com um notebook aqui que é um dual core de 1.1. Qual o sistema operacional que você quer instalar? O cliente 1.2.11. Aí você diz que não, o cliente insiste, você instala muitas vezes nem a versão original do Windows 11, você instala uma versão light, né? Você instala a versão light do Windows 11 e o Windows e o computador continua travando. E muitas vezes o cliente fica olhando para você com cara feia, achando que é sua culpa, né? Mas não é, sabe? Então, já teve cliente aqui mesmo que estava com um computador, era um notebook, ele aceitava até um Core 2 Duo, e eu tinha i3 da primeira geração. Não, i7 da primeira geração. E ele queria insistir comigo que queria colocar esse i7 da primeira geração no notebook dele. Eu disse que não dava, sabe? Que o i7, ele era outro socket e ele tinha um monte de pino. E ele olhou pra minha cara, vocês não vão acreditar no que eu vou falar, mas ele olhou pra minha cara e falou: será que não dá pra você com um alicate arrancar os pinos e encaixar? Eu olhei pra cara dele, sabe? Eu achei que era uma piada, sabe? É uma piada. Aí quando eu vi a cara dele séria, eu percebi, não é uma piada, ele está falando sério. E ele queria que, tipo, um processador que tinha, sei lá, quase, acho que o dobro da quantidade de pino, ele queria que arrancasse metade dos pinos e encaixasse no computador. Eu disse, olha, poder eu até posso, mas eu vou queimar o seu computador, a sua placa-mãe. E ele ficou olhando pra mim com cara feia, porque ele achou que eu estava fazendo de qualquer forma. Ele achou que eu estava fazendo serviço por rampa com a barriga, que eu estava fazendo de mau gosto, sabe? Não queria colocar o i7 da primeira geração no notebook dele. Então, é por essas outras coisas que eu simplesmente não quero mais trabalhar como autônomo, sabe? Talvez eu ainda trabalhe, né? Eu acho que eu não tenho interesse em trabalhar em nenhuma empresa de manutenção, né? Principalmente aqui em Pernambuco, né? Porque aqui em Pernambuco, piores empregos, né? Tipo, você vai ver vaga, manutenção, curso superior, CNH, experiência, salário R$ 1.700. Me desculpe, mas você acha mesmo que eu vou fazer uma faculdade? Você acha que eu vou tirar uma CNH para conseguir um emprego que paga R$ 1.700 por mês? Desculpa aí, velho, mas eu não tô maluco não, velho. Eu prefiro investir na área de programação, sabe? Porque, pô, fazer um curso superior e conseguir uma CNH e ter experiência para ganhar R$ 1.700, pelo amor de Deus, né? Então, assim, os melhores empregos que eu encontrei são fora do Nordeste. Eu não posso simplesmente sair do Nordeste, eu não tenho condições financeiras para isso. Então, acaba que fica um pouco complicado. E por isso que eu estou tentando aí conseguir uma vaga aí em programação, né? Outra vaga, né? Porque eu estou desempregado agora, já que perdi aquele meu outro último emprego. E estou estudando C Sharp e .NET agora, né? Vendo aí se aparece alguma oportunidade, né? Quer dizer, vendo se aparece não, né? Porque não vai cair do céu. Eu já estou mandando currículo para as empresas. Falo aparecer oportunidade no sentido de receber algum feedback.
Mas então é isso, né? Acabou que eu não preparei nenhum script, né? Foi todo. Mandei aqui no freestyle mesmo, foi tudo improvisado mesmo. Então, a partir da semana que vem, quando eu vou começar a fazer os podcasts, vou preparar um material, né? Para poder falar e preparar algo melhor. Como eu falei, esse da primeira semana seria apenas algo teste, seria apenas um piloto. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Esse daqui é um. Geralmente eu gosto de dar minha opinião sincera sobre o assunto, né? Vocês percebem que eu sou bem sincero no que falo, eu não tenho nada para esconder. Então, eu acho que é isso, né? Semana que vem eu vou tá aí trazendo um novo podcast, né? Espero que vocês continuem aí acompanhando, né? Se vocês de fato gostarem. A partir da semana que vem eu já vou estar fazendo algo aí de melhor qualidade, então eu espero vocês, né? Semana que vem, né? Quando eu de fato começar, quando eu começar de fato fazer algo de uma qualidade melhor, né? Então eu gostaria de agradecer aí a vocês, né, por terem ouvido o primeiro podcast, ele que já pegou aí pegou 105 visualizações até agora, né, nesses últimos dias. E é bem interessante porque pegou mais visualizações do que eu imaginava que iria pegar. E eu vou. E aliás, eu não estou fazendo vídeos mostrando o meu rosto, eu não sei se eu falei isso para vocês ou se vocês ouviram no primeiro podcast, mas o meu celular, ele tá quebrado. E não tem como gravar, sabe? Pelo menos o meu rosto ou nada, sabe? Não tem como, tipo, simplesmente fazer algo do tipo. A câmera do notebook não ajuda muito. Até porque geralmente a câmera do notebook não é para esse tipo de coisa. Ela é um webcam, né? Então não tem muito o que fazer. Mas assim que eu tiver com o celular, né, eu espero que eu consiga um emprego daqui para lá, vai ser a primeira coisa que eu vou comprar, porque felizmente você precisa do celular para várias coisas, inclusive conta bancária. Tô nem conseguindo acessar minha conta bancária por causa disso. E quando eu comprar o celular, a partir daí eu vou começar a gravar, já vou começar a fazer algo de melhor qualidade, inclusive aquela publicação que eu tinha feito no LinkedIn, falando um pouco sobre hardware, né? Que eu ainda tenho um interesse em hardware e em eletrônica, eu só não vou trabalhar mais na área de manutenção de computadores, né? Então o meu interesse ele é um hobby, né? E eu vou estar trazendo aí vídeos sobre hardware, sobre modificação, sobre consoles antigos, sobre computadores antigos, né? E acredito aí que logo logo eu vou estar trazendo esses vídeos assim que eu comprar meu celular. Então torçam aí para que eu consiga o meu celular logo. Eu não vou comprar um tão caro, né? Vai ser assim que eu pegar meu primeiro salário, eu já vou comprar um simplesinho mesmo, só para conseguir fazer algumas coisas. Então gostaria de agradecer aí por terem ouvido esse podcast e também o podcast passado para quem ouviu, né? Muito obrigado aí por me apoiarem nesse projeto maluco aí que eu decidi fazer do nada. E prometo para vocês que os próximos vão ser de qualidade. Então, tô indo agora. Muito obrigado e até a próxima.